Olá, estudantes. Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência à aula de hoje, ao curso de Sociologia, e a gente vai falar de neoliberalismo, né? Surgimento do neoliberalismo e globalização. E para chegar nessa etapa, né? Para falar de neoliberalismo e globalização, que é, na verdade, os tempos atuais, né? Se trata dos dias atuais, então já estamos falando da contemporaneidade, dos tempos atuais mesmo. Para chegar nessa parte, a gente tem que falar sobre o que estava acontecendo antes no mundo, antes do neoliberalismo e da globalização, que é a partir mais ou menos dos anos 80, a partir de 1980, tá? Esse processo de globalização, de neoliberalismo acontece. A gente tem que entender o que estava acontecendo antes no mundo. Por quê? Porque o neoliberalismo é uma resposta ao que estava acontecendo antes. É impossível entender o que é neoliberalismo sem entender o contexto histórico anterior, porque o neoliberalismo é uma resposta, é uma reação ao contexto anterior. E espero que vocês notem que durante a aula eu já vou, primeiro, quero que vocês notem algumas categorias, alguns conceitos que eu vou utilizar e que é importante para vocês memorizarem, gravarem, anotarem. Por exemplo, quando eu for falar agora da primeira parte da aula, quando eu for falar de estado de bem-estar social. E depois eu vou comentar, né, por que neoliberalismo e globalização andam juntas, né? Porque é impossível falar de neoliberalismo sem falar de globalização e vice-versa. É impossível. Se a gente está falando de globalização, a gente tem que falar de neoliberalismo. Se a gente está falando de neoliberalismo, a gente tem que falar de globalização. Mas para entender o que é neoliberalismo, primeiro a gente vai entender o que estava acontecendo antes do neoliberalismo, o que estava acontecendo antes da globalização, que é o período, e aí eu passo o primeiro slide, da democracia moderna, que é no período pós-guerra, né, como se diz, como dizem os historiadores, depois de 1945 e que vai até meados dos anos 70. Então é o período anterior ao neoliberalismo, já que o neoliberalismo e a globalização ocorrem a partir dos anos 80. Nesse período de democracia moderna, existe, primeiro, o que estava acontecendo na história nesse momento? Qual é o contexto? Contexto de Guerra Fria. Bloco socialista, comandado pela União Soviética, versus bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Uma guerra ideológica, política, né? Vocês aprendem isso em história. E o que vale ressaltar? O que estava acontecendo nos países ocidentais, os países capitalistas, como o Brasil, por exemplo, como os Estados Unidos, como grande parte da Europa, né? O que estava acontecendo? Estava acontecendo a democracia moderna. Estava acontecendo o estado de bem-estar social, tá? O desenvolvimento desse estado de bem-estar social é uma era de desenvolvimento dos direitos sociais. Primeiramente, o que são direitos sociais? É diferente de direito político e é diferente de direito civil. Direito civil é o direito de ir e vir, é a liberdade, tá? Direito político é o direito de voto, né? Que, como chamam de sufrágio universal, é o direito de voto, de participação política. Direito social é um direito mais avançado. É um direito que tem a ver com a expansão, que tem a ver com provisões, com expansão do bem-estar social, tá? É um direito mais moderno, é um direito mais avançado. Por exemplo, diz as pessoas falam de direitos sociais, associando direitos sociais com melhores condições de vida mesmo. E aí eu dou alguns exemplos aqui. E esse momento pós-Segunda Guerra é um momento de desenvolvimento desse tipo de direito social, de direito, né, que é o direito social. E tem tudo a ver, né, com a expansão do estado de bem-estar social. Um estado que passa a apoiar muito a vida das pessoas, que passa a ser importante na questão social, tá? Isso estava acontecendo antes do neoliberalismo, entre 45 e 75, nesse período chamado democracia moderna.
Então, era um processo de desenvolvimento de melhores condições de vida, né? Trabalho, férias, salário, seguro-desemprego, e etc., né? Previdência social, que é a aposentadoria digna, né? Uma aposentadoria honesta, digna, bem remunerada, saúde, segurança, educação pública acessível a todos, né? Quer dizer, o Estado chegou, é um momento de, a gente vai falar de Estado na era é, moderna, esse momento de democracia moderna, de estado de bem-estar social ou de welfare state, é um momento de hegemonia, de apogeu do Estado social, tá? De apogeu. Momento de que o Estado social deu floresceu de verdade, né? E é um momento de relativo equilíbrio entre capital e trabalho. Quer dizer, vocês já aprenderam essas categorias entre burguês, donos de indústria, donos de empresa, investidores e proletariado, trabalhadores, operários. É o momento que os operários tiveram grandes saltos nas condições de vida, tá? Por quê? Tiveram acesso à educação pública de qualidade para colocar seus filhos, tiveram acesso a boas condições de trabalho, aposentadoria digna, né? Enfim, serviços públicos também, além de, além de melhores condições de trabalho, de salário, etc., serviços públicos de qualidade. Então, melhoraram muito a sua vida, né? Social, particular. Então, é um momento de equilíbrio, de relativo equilíbrio entre capital e trabalho, tá? Aqui direitos sociais dos cidadãos, né? Uma fotinha para ilustrar o que eu venho falando: educação, saúde, alimentação, trabalho, segurança, transporte, lazer, moradia, providência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos amparados. Então, vocês já sabem o que é direitos sociais, né? O que é direitos políticos, o que são direitos civis. Direito civil é direito de ir e vir, direito político é direito ao voto, né? Direito à participação política. E direito social é o direito que tem a ver com bem-estar social, é mais avançado, tá? E esse período de democracia moderna, dos anos 40 até os anos 70, foi uma expansão desses direitos, tá? Com o Estado também que se preocupava com as pessoas, com o Estado maior, com o Estado é, é, que mais voltado à questão da questão social mesmo, né? E que, de fato, investia nas pessoas e tal, na infraestrutura e nas condições de vida das pessoas. Espera aí que eu fiz alguma coisa. Não quero tirar isso aqui. Bom. Então, o que a gente deve entender é que o neoliberalismo é um projeto político, né? É uma forma de governo político e econômico que vem como uma reação à democracia moderna, ao estado de bem-estar social. É como se o estado de bem-estar social tivesse uma direção, um caminho, né, de maior, um estado mais acolhedor, o estado que investia nas questões públicas, que investia nas pessoas, vai nesse caminho, e aí o neoliberalismo, o projeto político do neoliberalismo corta essa etapa, né? Muda totalmente a política de uma época, né? Política econômica, principalmente. E o que é o neoliberalismo? É um projeto político, né? Um projeto político vitorioso que existe até os dias de hoje, né? E que começa a partir dos anos 80. Neo vem de novo, né? E liberalismo, essa ideia política, uma ideologia política que vem desde o século XVIII, né? Principalmente com Adam Smith, eu passei para vocês já esses autores, né? Liberalismo de Adam Smith, né? Claro, o negócio é atualizar o liberalismo, mas liberalismo de Adam Smith tem a ver com uma defesa da sociedade de mercado,
tem a ver com acreditar na força do mercado, tem a ver com acreditar na no bem-estar que o mercado pode criar, né? Lembram, vocês devem se lembrar da mão invisível do mercado, né? Que o mercado, ele é uma entidade autônoma que se autorregula, né? O mercado, então, a Adam Smith está falando o seguinte, ó, deixa o mercado parado não, né? Mas deixa o mercado aí agir por ele mesmo, que ele vai criar boas condições de existência. Então, o liberalismo prega a individualidade do indivíduo, né? A individualidade do indivíduo, de empreender, né? De trabalhar, a individualidade no mercado, né? Prega, então, uma vida que regida por esses princípios, né? De sociedade de mercado, princípios econômicos nesse sentido, né? Então, o neoliberalismo ele vem com essa atualização do liberalismo, como um projeto político que vai romper com o que tinha antes, com a democracia moderna, com o estado de bem-estar social. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai defender princípios liberais, né, como individualismo e liberdade, né, para criar, ser e empreender. Então, a liberdade de escolha, o individualismo é muito forte, isso é muito importante, a não intervenção do Estado na economia, defesa do Estado mínimo. Como eu disse para vocês, o período de Estado do bem-estar social, democracia moderna, é um momento de apogeu do Estado. Então, o neoliberal vai falar o seguinte: não, esse Estado deve ser reduzido, esse Estado deve ser menor, deve ser um Estado mínimo. Você deve diminuir o Estado e aumentar o mercado, né? Então, eu coloco aqui por último, a abertura econômica em nível global. E por quê? E aí eu já respondo por que tem relação, por que é impossível você separar neoliberalismo da globalização? Porque a globalização é uma globalização econômica, a princípio. É claro que ela não é só econômica, ela é cultural também, ela é política, como eu vou mostrar para vocês, mas a globalização surge como um projeto político-econômico, tá? Que é o projeto neoliberal, que é o projeto da abertura econômica. Por quê? Porque você abrindo, digamos assim, os postos de serviço, de trabalho, de empresas, né, globalmente, quando você abre esse comércio global, vamos dizer assim, há maiores chances de lucro, há maiores oportunidades, né? E a globalização, o neoliberalismo é isso, né? A globalização é uma globalização fundamentalmente neoliberal, porque prega a abertura econômica, né? Os países que podem agora comercializar com outros países, empresas que vão para outros países, enfim. Nesse sentido, essa abertura econômica ocorre em nível global, né? Então, o neoliberalismo é um projeto político-econômico que prega essa globalização do quê? Do capitalismo. Porque o liberalismo, a sociedade que defende a sociedade de mercado, né, o mercado, é uma ideologia muito compatível com o capitalismo, né? A sociedade de mercado é uma sociedade de mercado capitalista, que o neoliberalismo defende. Então, neoliberalismo é uma forma de capitalismo, né? Mas isso não ainda dá para você. E veja que provavelmente meu quadrinho tá impedindo que vocês leiam tudo, mas está escrito neoliberalismo na era da globalização, a partir da década de 80. E a globalização também é um processo interessante, né, que tem a ver com a história, que tem a ver com a geografia, que tem a ver com a sociologia, que faz isso, né, diminui o espaço entre os países, torna o mundo uma coisa só. Primeiramente, a partir da economia, né? Por quê? Porque pressupõe abertura econômica, né? Você pode trabalhar em outros países, você pode fazer negócio em outros países, e é isso, estamos conectados, vamos dizer assim, principalmente em um cenário de uma economia global, né? Uma economia que integraliza os países. Esse é
um ponto fundamental. Mas a globalização não é só econômica, como a gente vai ver mais para frente. Então, globalização neoliberal. Qual é o contexto da globalização neoliberal? A gente já entendeu que é um projeto político, uma reação ao estado de bem-estar social, uma reação à democracia moderna, que tem a ver com a sociedade, uma defesa da sociedade de mercado, da abertura econômica, do individualismo. Mas qual é o contexto histórico? O contexto histórico é de fim, isso é muito importante, fim do bloco socialista e vitória do bloco capitalista. É o contexto histórico de fim da Guerra Fria, de queda do Muro de Berlim, por exemplo, que simbolizava muito bem a Guerra Fria, né? A Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Mas o socialismo vai perdendo força, né? E a gente diz, então, que na globalização neoliberal é um momento de expansão global, de fato, do capitalismo. É uma vitória do capitalismo, né? E quem representava na época da Guerra Fria, né, que termina em 91, com o fim da União Soviética, quem representava os Estados Unidos? Quem representava os Estados Unidos, não. Quem representava o capitalismo? Os Estados Unidos, né? É um período, então, de hegemonia dos Estados Unidos, pode-se dizer da União Europeia, né, também esses países mais ricos, né, do mundo, e das grandes empresas barra investidores no cenário econômico internacional. Claro que eu estou pensando aqui no começo, no surgimento do neoliberalismo, da globalização neoliberal, hoje, que é nos anos 80, 90, hoje poderíamos falar de China, também ocupando esses espaços, né? Enfim, países capitalistas, porque China é capitalista, não é comunista, é capitalista. Países capitalistas que ocupam agora esse cenário, que ocupam uma posição vantajosa nesse cenário econômico internacional. E não só países, grandes empresas, grandes investidores, instituições financeiras, como instituições financeiras clássicas, como Banco Mundial, FMI, Fundo Monetário Internacional, representam as grandes elites globais, né? Que vão ter, agora, no neoliberalismo, uma força muito grande, tá? Novas transformações econômicas também, né? Alavancamento do mercado financeiro, da digitalização e novas tecnologias. Isso é muito importante, né? Também no final dos anos 80, começo dos anos 90, que o mercado financeiro, a indústria tecnológica, sofre um salto de qualidade muito grande, né? Então, o mercado financeiro vai trabalhar com cifras, né, no mundo dos investimentos muito altas, tá? A quarta revolução digital, né, a quarta revolução industrial, perdão, que é a revolução digital, também ocorre nessa época, né? As enormes inovações no mundo da computação, nanotecnologia, né, microtecnologia, enfim, da robótica, né? Tudo isso vai impactar o mundo econômico, vai impactar o mundo da cultura, tá? E tem a ver com esse cenário também de novas formas de vida na época da globalização neoliberal, né? Aí eu vou trazer aqui uns memes, umas fotos para ilustrar o que eu venho falando. Essa foto está escrita em inglês, né? As instituições, né? Os acordos como o NAFTA, NAFTA é NAFTA mesmo, que é a União de Estados Unidos, Canadá e México, por exemplo, World Trade Organization, né, que é a Organização Mundial de Troca do Comércio, né? Enfim, são instituições complexas, né? Porque nosso mundo é muito complexo também, integrado, complexo, com várias instituições, vários acordos, né? Vários nomes, nomenclaturas. Mas o que mostra aqui nessa figura? Veja aqui uma representação do tio Sam, né? Dos Estados Unidos, uma roupa dos Estados Unidos, tal, como se ele comandasse todas essas instituições. E tem um pouco disso também, né? São instituições, isso é importante entender nesse cenário de neoliberalismo, de globalização econômica, instituições como Banco Mundial, FMI, Fundo Monetário Internacional, ou outras formas de organizações como
Organização Mundial do Comércio, as mais tradicionais, né? São instituições que acabam favorecendo muito mais os países mais ricos, né, do capitalismo. Países mais pobres, né, países da América do Sul, da África, alguns países da Ásia, saem muito desfavorecidos desses acordos, que não são bem acordos, são imposições, mas saem desfavorecidos desse cenário. Isso é importante entender, né? Então, é, essas instituições internacionais, aí eu cito de novo, FMI, Banco Mundial, para que vocês também procurem na internet, acabam favorecendo o quê? Os grandes capitalistas, os grandes investidores, né? Os países que estão numa posição mais vantajosa. Isso também é uma coisa típica desse mundo, né? Então, a desigualdade econômica na época do neoliberalismo acaba sendo cada vez mais acentuada. Por quê? Porque agora o capitalismo, o capitalista, não tem muito limite, né? Você não tem mais um Estado regulamentando, não. É um pouco, né? A porteira está aberta, vamos dizer assim. Porque lembrem, neoliberalismo tem a ver com a diminuição do poder do Estado e o aumento do poder do mercado, né? E quem comanda o mercado? Quem comanda essas instituições financeiras? Os mais ricos, os países mais ricos, né? As pessoas mais ricas do mundo, assim. Então, né, uma época, a era dos algoritmos também, das fórmulas matemáticas, do mercado financeiro, né? Enfim, uma série de sistemas complexos também, que acabam gerando muita riqueza, acabam gerando cifras de dinheiro, de dólar, de euro enormes, né? O mercado financeiro, o alto mercado financeiro mesmo. É a época também que tem tudo a ver com esse período que eu estou falando, é a época da digitalização do mundo, né? Então, época de fantásticas revoluções tecnológicas, né, que só ocorreriam também por conta desse desenvolvimento econômico, tá? Uma época de fantásticas revoluções tecnológicas no mundo da computação, as novas tecnologias, né, o iPhone, o smartphone, os computadores portáteis. Aqui ainda quer dizer, ainda representa a digitalização do mundo, mas tem a ver também com como essa digitalização gera também uma hiperconectividade que tem tudo a ver com a globalização, né? Estamos cada vez conectados, né, uns com os outros no mundo virtual, né? E que não separa mais países, não separa fronteiras, né? A gente pode muito bem agora ter uma conexão virtual com pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Isso é possível, o que seria inviável há 40 anos, por exemplo. E na próxima parte da aula eu falarei sobre cultura e política neoliberal no capitalismo global.